Programa Upgrade News no 11º Simpósio em Ciências da Atividade da Universidade Salgado Oliveira entrevista o professor Adroaldo Gaia. Bom dia, professor. É um prazer receber o senhor aqui na instituição. O professor Adroaldo veio de Porto Alegre, ele é expert, doutor em ciências do esporte. E, professor, o senhor veio a convite para participar do seminário. Qual é o tema central da sua palestra? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, agradecer o honrado convite de participar do seu programa. O tema, basicamente, que nós vamos tratar hoje é na relação da ciência contemporânea, que é hegemônica na nossa área, e a sua relação com a formação de professores de educação física. A tese é mais ou menos essa, de que a produção científica hegemônica na nossa área ela é fragmentada. Nós buscamos a formação do fisiologista, do biomecânico, do antropólogo, do sociólogo, do estatístico, e, enfim, e isto de forma fragmentada, de tal ponto que essas diversas áreas não se unem para fazer uma teoria ou teorias que possam subsidiar a prática pedagógica de professor de educação física. É como se fosse um mosaico que se quebrou, as peças estão espalhadas e ninguém consegue mais montar. Tá? Eu entendo que o mosaico seria o currículo de formação de professores. Tá? E cada disciplina, uma peça desse mosaico, que hoje estão fragmentadas e nós não temos mais o mosaico. Então a formação do professor de educação física muitas vezes fica muito mais próxima da formação de um pesquisador em fisiologia, em biomecânica, em fisiologia, e nós perdemos então realmente a complexidade que é a formação de um professor, de um pedagogo, que precisa sim de fisiologia, precisa de biomecânica, precisa de psicologia, mas tem que estar isso articulado dentro daquilo que possa subsidiar a sua prática profissional. Tá certo, professor. A nova ciência, ela trata da teoria da complexidade. Quem primeiro cunhou esse termo foi o sociólogo e educador Edgar Morin, na década de 70 e 80, quando ele construiu uma obra com 6 volumes, O Método, que tratava do método da complexidade. Como que no dia a dia da educação física nós podemos nos adequar sobre esse universo fenomênico que nós estamos vivenciando? É muito importante citar Morin, porque exatamente a sua teoria da complexidade tem a ver com esse caminho de que a vida, a biologia, a física, enfim, a vida, ela é complexa. Então se dá através de uma única ótica. E é por isso que Morin vai no método 1, que é da parte da física, até o 6, que é ética, né? Passando por biologia, educação, enfim. Nessa perspectiva, objetivamente, no que se refere à educação física, a minha sugestão é de que o caminho para alcançar essa complexidade, nós somos num caminho equivocado. Eu diria assim, o nosso caminho hoje nos cursos de educação física, ele vem das disciplinas mães para a educação física, para a prática da educação física. Então é o fisiologista lá que tem um problema de fisiologia e ele vem estudar na área do esporte, da educação física. Aí procura lá os efeitos das hemoglobinas, os efeitos das mitocôndrias, né, do exercício, mas esse conhecimento retorna para a área mãe.
E assim a biomecânica, a antropologia, a filosofia. Por outro lado também, estas áreas, essas disciplinas, elas têm metodologias diferentes, têm uma linguagem diferente, têm fronteiras que fazem com que esses vários especialistas não conseguem conversar entre si. É uma torre de Babel, ou um arquipélago onde as diferentes ilhas desconhecem umas das outras. A minha perspectiva, a minha sugestão, o meu sonho, enfim, a minha utopia, era que as pesquisas em educação física começassem da prática da educação física. Um professor de educação física na escola, na academia, no clube, um treinador, enfim, a partir dos problemas que ele detectasse na sua prática profissional, então ele fosse bater na porta dos especialistas para buscar subsídios, para construir a teoria que possa subsidiar a sua prática. Então a pergunta, nesse segundo exemplo, não parte da fisiologia, da biomecânica, ela parte da prática. E eu vou buscar na fisiologia, biomecânica, psicologia, seja o que for, os fundamentos para isso. Então a partir daí, porque a prática pedagógica ela é complexa. A parte pedagógica, mesmo que estando aula numa escola com uma criança, eu preciso ter conhecimento de psicologia, de desenvolvimento motor, de desenvolvimento humano, de ética, de biomecânica, de fisiologia. Mas, portanto, em síntese, a minha ideia é que se a pergunta surgir da minha prática e eu vou buscar subsídios nas outras áreas, eu consigo fazer essa complexidade, ou seja, a partir do meu objeto, eu consigo trazer argumentos das várias áreas para subsidiar esse projeto. Então, o professor de educação física, do meu modo de ver, ele não é um fisiologista, ele não é um psicólogo, ele não é um antropólogo, ele não é um estatístico, não é um historiador, é um professor de educação física, que precisa de tudo isso para subsidiar a sua prática. Mas o que ele precisa de cada disciplina? Aquilo que lhe interessa. Hoje, por exemplo, a gente vê as áreas específicas com profundidade, como se eu quisesse formar um sociólogo, ou um antropólogo, ou um fisiologista. Do meu ponto de vista, não é esse o caminho. O caminho é o que cada uma das disciplinas podem colaborar para a formação de um pedagogo. E para mim, professor de educação física, em qualquer atividade, é um pedagogo. Seja na academia, no alto rendimento, seja no esporte, ele é alguém que está sempre num ato de educação, de formação. E para isso ele precisa, e a formação, a educação é complexa. Já parte que todo princípio da educação surge de valores morais e éticos. Então se pode. Então, do meu ponto de vista, professor de educação física, a educação física é uma disciplina complexa. Que na sua prática necessita deste mosaico. O mosaico é a educação física. Eu vou buscar essas peças em várias áreas, mas eu tenho que formar um mosaico. Eu acho que hoje esse mosaico está como uma colcha de retalhos, ou seja, as peças são colocadas aleatoriamente. Perfeito. Inclusive o termo complexidade vem de complexos, que significa tecer conjuntamente, na visão de Morin, pelo menos numa visão inicial. O meu primeiro contato com a nova ciência, a teoria da complexidade, foi através da obra The Web of Life, a Teia da Vida, de Fritz Capra, doutor em física na Universidade de Austria, em Viena, e que hoje ele é diretor do Centro de Alfabetização Ecológica em Berkeley, nos Estados Unidos. Nessa obra, o Fritz Capra, ele comenta dessa visão sistêmica, dessa visão global, universal, ecológica, que surgiu no início do século passado, a partir da descoberta da física quântica, que vai em desacordo com o pensamento cartesiano que ocorreu no advento da Revolução Científica no século XVII, século XVI, século XVII, que a visão era fragmentada, conforme o senhor mesmo comentou, atomística, mecanicista, enfim. Atualmente, para você, vamos falar um pouco agora
o senhor falou da prática em relação com a teoria, vamos sair um pouquinho do meio acadêmico e adentrar o mercado. O profissional de educação física hoje, inserido no mercado, para ele conseguir ter uma boa performance, como é que o senhor está vendo a nossa área, essa atuação também em relação, fazendo sempre esse link, aproveitando esse seu saber, professor, relacionado à teoria da complexidade e à nova ciência? Em primeiro lugar, me permita, é importante fazer uma diferenciação entre a teoria da complexidade de Morin e a teoria do Fritjof-Capra. Inclusive, eles não se citam, né? Nenhum dos dois se cita. O Fritjof-Capra tem mais uma concepção holística, ou seja, ecológica, ou seja, de que as várias partes constituem um todo. E o Morin diz que isso também é reducionismo. Tá? Que as partes continuam sendo as partes, que é preciso articulá-las dependendo do... Bom, mas independente disso, evidentemente ambos, né, é um avanço em relação ao modelo mecanicista cartesiano que do meu ponto de vista, me permite essa parênteses, continua hegemônico na nossa ciência atual, principalmente nos doutorados e mestrados em educação física. A visão continua cartesiana, continua positivista na perspectiva dos modelos de reflexão, de que a ciência é o melhor conhecimento que tem, e que porque o cientista é um cara diferente, aquilo que o Augusto Conte nos defendia na teoria dos 3 estágios. Tá? Ou seja, o primeiro estágio é o estágio da religião, onde o homem é uma criança, o segundo estágio da metafísica, da filosofia, onde o homem é um jovem, e a terceira fase, o adulto, onde a ciência chega como conhecimento supremo. Portanto, o conhecimento adulto é o conhecimento da ciência. E com isso, nós aceitamos muito nossa prática acadêmica isso. Tanto é que hoje em dia o sonho de muitos dos nossos jovens é ser um cientista. Tá? E muitas vezes um cientista que se põe radicalmente a outras formas de conhecimento. E aí a complexidade foi pro brejo, desculpe a expressão. Em relação à questão da formação, eu acho, vou entrar numa área aqui bastante polêmica. Tá? Nós continuamos fragmentando as atividades que nós temos hoje. Aquilo que o sistema CREF-CONFEF nos impõe, CONFEF-CREF nos impõe, é mais uma fragmentação. Porque hoje nós temos licenciados e bacharéis. Tá? E a tendência é bacharéis em cada área, quer dizer, uma especialização que eu entendo que vai contra esse nosso princípio da complexidade. Tá? Mas eu entendo então que eu não sou uma pessoa do mercado, eu não sou uma pessoa da gestão, tá? E eu posso estar dizendo alguma coisa que não tenha muito a ver com a realidade, mas é o meu sentimento, com 67 anos de idade e 40 de professor universitário, é de perceber que eu acho que o mercado está exigindo da academia alguma coisa que ela não pode fornecer. Tá? A pergunta é, ela tem que entender o mercado ou não? Bom, essa pergunta é polêmica, mas acontece que os nossos estudantes vão para o mercado. Tá? E eu posso estar muito equivocado, peço desculpas pela impertinência, né? Mas eu acho que há uma defasagem muito grande entre aquilo que o mercado exige e aquilo que a universidade tem trabalhado. É preciso pensar de outra forma. A formação dos nossos alunos tem que ser pensada de outra forma. A universidade é muito acadêmica no sentido acadêmico. É mais bonito eu falar sobre Morin, falar sobre Platão, falar sobre Pierre Bourdieu, do que falar sobre as coisas da vida. Eu acho que a nossa universidade está se afastando da vida, aquilo que é a vida dos nossos estudantes. Tá? Então, se observa claramente isso às vezes, que os nossos alunos, quando saem, encontram dificuldades para se mover na vida de verdade, na vida de vida, na vida da existência. Tá? Poxa, professor, sensacional. O seu saber trouxe uma magnitude a essa entrevista. Faremos outra, quiçá eu irei
Porto Alegre, fazer uma visita à instituição. Um churrasco com bom vinho. Também. Então, professor, muito obrigado. Muito obrigado. Eu peço desculpas. Se nada, espetacular, foi muito boa. O programa Upgrade News retorna em breve. Desejo a todos que estão nos assistindo um grande abraço, muitas felicidades, muita saúde, muita alegria, muita vida. E muita música. Muito obrigado.